Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito. E obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu te agradeço pelas curas. Eu te agradeço, Senhor, pelas libertações que vão acontecer. Eu te agradeço pela resposta que o Senhor ministrará no coração da noiva. Pai, eu te rendo graças hoje, porque o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua tendo o controle da vida da sua igreja. Por isso, muito obrigado por aquilo que o Espírito do Senhor há de fazer nessa noite, porque eu sei que será algo sobrenatural e poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. O tema é: não convença Deus. Sabe, irmãos, estão me ouvindo bem? Amém? Muitas das vezes nós estamos tentando convencer Deus de coisas, de áreas, de milagres, de respostas, que Deus não precisa ser convencido, porque é o próprio Deus que quer fazer. Não é você que precisa convencer Deus, é Deus que está tentando te convencer sobre isso. Existem muitas áreas na Bíblia que o Espírito Santo está tentando me convencer a acreditar, e eu muitas das vezes estou me posicionando, tentando convencer Deus, argumentar com Deus, para que Ele faça isso acontecer. E eu quero te falar 5 áreas. Existe mais, mas eu quero te falar 5 áreas que você não precisa convencer Deus de nada, porque Ele já está convencido. É Ele que quer fazer na sua vida, amém? Primeira área: não convença Deus de te abençoar. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Muitos irmãos estão pensando que eles devem convencer Deus de liberar sobre eles uma bênção, que eles devem convencer Deus pela oração, ou pelo jejum, ou até mesmo por estar aqui, ou até mesmo pelo dízimo, ou pela oferta. Eles estão tentando mover o coração de Deus, para que Deus o abençoe. Mas a Bíblia diz que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção, amém? Isso me ensina, isso te ensina, que nós não estamos aqui para convencer a Deus para nos abençoar. É Deus que está diariamente tentando te convencer que Ele quer te abençoar. Você não precisa convencer a Deus de ter uma casa. Senhor, olha a minha família, eu tenho 3 filhos, um marido, eu precisava de uma casa, porque se eu tiver uma casa, o Senhor pode usar a casa para ter célula. Não é errado nada disso. O que eu quero te mostrar hoje, que antes de você começar a orar dessa forma, o próprio Deus está falando para você: Francisco, eu quero te dar uma casa, porque você tem 3 filhos. Francisco, eu quero te dar uma casa para que você se torne um anfitrião de uma célula. O que eu quero te mostrar é que Deus quer muito mais te abençoar do que você ser abençoado. E hoje o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, para te convencer que Deus quer te abençoar. Eu sei que você não pode pegar em ninguém e olhar, mas só dá uma olhada para esse irmão, pela máscara, ele vai entender aí. Deus quer te abençoar muito mais do que você quer ser abençoado. Olha o texto, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania
clamou dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegando ela, e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. Eu quero tirar o entendimento errado desse texto, porque Jesus nos ensina lições na palavra de Deus, amém? Irmão, um cego chamado Bartimeu, ele gritou por 3 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falaram: cala a boca, Bartimeu, fica quieto. E ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, foi até ele e curou ele. Ele era cego e voltou a enxergar. Amém? Essa mulher também clamou. Alguns dizem por 3 dias: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E sabe o que Jesus fez? Nada. A situação ficou tão feia que os discípulos, para Bartimeu, os discípulos falaram: Bartimeu, cala a boca. Mas essa mulher estava com tanta insistência que os próprios discípulos falaram: Jesus, faz alguma coisa, está ficando feio para nós. Irmão, imagina eu como seu pastor andando na rua e alguém gritando: pastor, para conversar comigo. E eu continuo andando 3 dias. Pega mal. Jesus continuou. Então os discípulos falaram: Jesus, para com esse negócio, atende essa mulher. E Jesus chega até ela. E aquela mulher é grega, ela não é do povo de Israel. E o contexto histórico é muito importante nesse texto, porque essa mulher, por ser grega, os gregos consideravam os judeus cão, cachorro, uma raça desprezível. Então eles chamavam os judeus de cão. Então Jesus volta para aquela mulher e Jesus diz: não é certo, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela entendeu na hora a mensagem, porque um grego jamais permitiria que um judeu o chamasse de cachorro, de cão, porque é os gregos que chamam os judeus disso. Então quando Jesus disse: não é lícito tirar dos filhos para dar para os cachorros, era para aquela mulher dizer: não, cachorro, até aí apelou, o Senhor apelou, eu não posso ser chamado de cachorro, cachorros são judeus, nós somos o povo da sabedoria, nós somos os gregos, então não é comigo não, estou indo embora. Mas aquela mulher, ela disse: é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Ela reconheceu mais uma vez que Ele era o Senhor e que ela era o cachorrinho. Era o contrário, os judeus eram os cachorrinhos e ela era o Senhor. Mas ela disse: não, diante de ti, o Senhor é o Senhor e eu sou o cachorrinho. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não tem como. Existem 2 mulheres na Bíblia que Jesus não quis curar, elas tomaram a cura. Quem foi? A mulher do fluxo de sangue, pegou em Jesus, Jesus falou: de mim saiu o poder. Não queria curar, mas saiu o poder. Foi tanta fé que tocou. Irmão, tem momento nós tocamos em Deus com tanta fé, que Deus fala: era para amanhã o milagre, mas vamos ser agora, está com muita fé. Deus pode encontrar isso em você hoje, irmãos?
E a segunda foi essa mulher. Jesus não queria curá-la. Não era tempo. Era só depois da cruz que o evangelho sairia do povo judeu para os gentios. Mas aquela mulher antecipou milagre por causa da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse tempo de pandemia é tempo também de testar a sua fé. De ver se você crê, quantos não vêm por medo. Porque a fé tem que ser colocada em xeque, tem que ser testada. Mas o que eu quero te mostrar aqui, a mensagem que Jesus quis passar, não é só a mensagem da fé. Jesus quis passar uma segunda mensagem. É a mensagem dos filhos. Ele disse: você que não é filho, você tem que clamar, você tem que se ajoelhar, implorar, você tem que ser chamado de cachorrinho para receber um pouco das migalhas. Mas aos filhos tem o direito do que, irmãos? Do pão completo. Diga assim: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Eu tenho direito do pão completo. O que Deus está nos falando hoje é: os que não são têm que clamar, buscar. Você conhece pessoas que não conhecem Jesus e a misericórdia de Deus alcança eles? Acontece algo na vida deles, Deus abençoa eles, um milagre acontece, é as migalhas caindo e eles estão comendo aquelas migalhas. E às vezes você olha isso e diz: Deus, também, para mim, Senhor, o carro, eu estou colocando coisas materiais, só para que você entenda, o carro, Senhor, eu também preciso. Deus está dizendo: ei, isso não é para você. As migalhas não pertencem para você, porque muitos irmãos estão orando como essa mulher cirofenícia, esperando de Deus alguma migalha cair. A migalha de Jesus tem poder, curou aquela mulher. A migalha de Jesus salva, a migalha de Jesus transforma. Mas deixa eu te falar, não é para você migalha. Para você é o pão. Para você, você pode chegar na mesa a qualquer hora e comer do pão, porque o pão pertence aos filhos. O que eu quero falar, não sei se você consegue entender isso, é que para você não precisa mover Deus, você não precisa convencer Deus de te abençoar. É o próprio Deus que está doido, que está correndo, que está planejando, que está arquitetando maneiras de me abençoar e de te abençoar todos os dias. Você acorda dizendo: Senhor, libera uma bênção para mim, pelo menos uma pequenininha. E Deus está dizendo: filho, isso aí é para a mulher cirofenícia. Isso aí é para quem não é filho. Você não está aqui para comer um pedacinho da minha bênção. Eu quero te abençoar em todas as áreas da sua vida. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar seu casamento, eu quero abençoar suas finanças, eu quero abençoar teu ministério. Tudo que você tem, meu filho, minha filha, eu é que estou querendo te abençoar. Por isso que nós vemos para um culto, você tem que vir com a mentalidade certa, com a fé correta. E qual é a fé certa, qual é a fé correta? Senhor, o Senhor está maluco para me abençoar. Irmão, nem sei onde que eu vou sentar hoje, porque onde eu sentar vai ser tanta bênção caindo sobre mim. Quando eu estou querendo que Deus abra uma porta de emprego, feche um contrato, que eu encontre um serviço, que o meu casamento restaure. Deus já está pensando lá na frente, Deus já está articulando muito além do que eu estou imaginando. Por isso está escrito: nunca se viu e nem se ouviu acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Erga suas mãos aos céus. Diga: eu não preciso convencer Deus para me abençoar, para multiplicar o meu recurso, para multiplicar o meu ministério. É o próprio Deus que está me convencendo que Ele vai me abençoar. Amém? Então quando você for orar, muda a sua oração. Não ora para Deus como se Ele fosse um juiz que você precisa argumentar para convencê-lo. Ora para Deus como se Ele fosse um pai que está doido para te dar o presente. Como se Ele fosse um pai que quer te ajudar. Ele está do seu favor, em seu favor, e Deus não está contra você. Amém ou não amém? Segundo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Segundo, não convença Deus a te prosperar.
Tem muitos irmãos querendo convencer Deus. Deus, se o Senhor me dá 1 milhão, compra o prédio lá no Novo. Ele fala no sentido de convencer, não, vamos dar uma... Senhor, o Senhor sabe que é necessário que eu tenha recurso para o meu filho, ele tem que estudar numa escola boa, que eu preciso comprar um carro. Ele argumenta como se Deus precisasse dos argumentos. Estou te falando, Deus não precisa ser convencido de prosperar, filho. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez? Fez o que, igreja? Para que pela sua pobreza nós fôssemos o quê? Enriquecidos. Jesus, que é rico, se fez pobre, para que eu e você, que éramos pobres, Deus nos enriquecesse. Eu comecei no momento disso falar que Deus não tem um nome, Jeová Miséria. Deus não se agrada com a miséria. Não é vontade de Deus uma vida de miséria. É vontade de Deus uma vida próspera. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando apenas em ter dinheiro, apesar de incluir isso. Quando eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Eu sei que tem muitos irmãos querendo convencer Deus de prosperá-lo. Mas Deus não precisa ser convencido. Irmão, não tem cabimento. Deus um dia me chamar, me tirar da minha profissão, da minha faculdade, do concurso, e falar: Francisco, vai ser pastor. E eu digo: Deus, eu estava indo para a enfermagem, eu estava indo para a área da saúde. Ele diz: não, mas eu quero ser para pastorear. Eu digo: então amém, vamos para pastorear. Agora eu estou servindo ele, amém? Agora Deus agora eu tenho que chegar para Deus e dizer: Deus, é o seguinte, eu preciso comer. Eu preciso de arroz, preciso de feijão. Deus, eu preciso do dinheiro para pagar a conta de água, de luz, senão vai cortar. Deus, a igreja precisa também de recursos para pagar água, para pagar luz, para pagar a zeladoria, o produto de limpeza. Irmão, você acha que Deus precisa ser convencido disso? O mesmo que me chamou é o mesmo que banca o chamado. O mesmo que te chamou, porque às vezes Ele te chamou para ser professor, para ser empresário, eu não sei qual área Ele te chamou, para ser coluna na igreja. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai bancar a sua vida, é o mesmo Deus que vai trazer provisão na sua casa, é o mesmo Deus que está articulando portas abertas para você ainda hoje, enquanto você está aqui preocupado com amanhã, preocupado com a crise econômica. O mesmo Deus que há anos atrás se apresentou e disse: Francisco, vai ser pastor, é o mesmo Deus que todos os dias da minha vida vai prover tudo o que eu preciso para o ministério. E eu não preciso dizer: Senhor, por favor, se compadeça, o Senhor entende que eu preciso de comida. Ele fala: claro que eu sei. Claro que eu sei. Ele conhece todos os projetos dessa igreja, desde o prédio do Novo Diamantino, da chácara, desde os projetos sociais, desde os missionários que vão ser enviados. Ele conhece tudo. E quem vai trazer provisão para todos será o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas eu quero te falar, Ele também conhece você. Ele sabe o que Ele tem para você. E Ele sabe o recurso que você precisa. Não convença a Deus. Se aproprie. Quero contar um testemunho quando Deus falou comigo. Na hora veio o medo financeiro. Porque eu sabia o tempo da igreja, o período crítico. Mas eu tive uma conversa com Deus. Eu disse: Deus, eu estava indo para um outro caminho. O Senhor está mandando eu ir para esse caminho, que era ser pastor. Então nós vamos ter uma conversa que vai ser só uma vez. Eu nunca, na minha vida, vou preocupar com dinheiro. Então nós estamos acordados aqui. Eu não tinha a revelação que eu tenho hoje sobre isso. Mas eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou ficar preocupado com o dinheiro. Eu queria fazer outra coisa, o Senhor me chamou. Então, a partir de hoje, o Senhor é o meu patrão e o Senhor vai bancar tudo que eu preciso. E desde que eu fiz isso, todos os anos,
sem exceção, nunca me faltou o pão de cada dia. Nunca me faltou provisão para nada que o meu coração se inclinou a realizar, porque em todos os projetos o Senhor patrocinou. Eu quero te dizer hoje, Deus também tem o mesmo compromisso com você. Se Ele falou para você abrir uma empresa, Ele vai te abençoar. Se você fez um curso, Ele vai te abençoar. Uma faculdade, se você está ali precisando de emprego, Ele vai te abençoar. E você não precisa convencer Deus disso. Levanta as mãos ao céu, diga: Deus, obrigado, porque o Senhor é o mais interessado em me prosperar do que eu mesmo. Pastor, o que isso muda? A forma que você ora. Porque às vezes você vai orar pedindo uma migalha, e agora você vai orar em concordância. Senhor, já que o Senhor quer, pode mandar a prosperidade. Senhor, eu sei que tem muitos projetos da igreja que o Senhor quer, precisa de recursos, tem que vir recurso, tem que vir a bênção, tem que vir a prosperidade. Então eu sou o instrumento do Senhor. O Senhor sempre usa pessoas. O Senhor não vai usar antes, o Senhor usa pessoas. É o modo operante de Deus, sempre usar um ser humano. Então, Senhor, obrigado, porque eu vou ser a resposta para esse tempo. Senhor, obrigado, porque o Senhor vai me prosperar, para que eu dê dignidade à minha casa. Os meus filhos vão ver o seu favor. O meu marido, a minha esposa vai experimentar do seu favor. Eu viverei o tempo de prosperidade, porque aquilo que eu estou querendo, Deus quer muito mais. Por isso está escrito nas Escrituras: Deus vai suprir infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Sabe esse projeto que você está pensando? Sabe isso está vindo na sua mente agora? Eu quero te frustrar. Como assim, pastor? Deus quer muito, muito, muito mais para você, para sua casa, para sua família, mas você precisa comportar como filho. Quem você é? A mulher sirofenícia ou os filhos? Qual é o seu papel nessa história? Só posicionar. Pastor, como que eu alinho? Eu oro sabendo: Senhor, eu sei que a sua vontade é me prosperar, então me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu entenda as oportunidades, para que eu conecte com as pessoas certas, para que eu execute o projeto certo, porque eu já sei que o Senhor quer fazer isso na minha vida. Essa é a fé correta, é a fé da posição correta. Outros estão em busca: Senhor, eu sei, vê aí se tem alguma bênção sobrando para mim. Você está igual a Esaú. Esaú, depois de perder a primogenitura, disse: oh, papai, tem alguma bênção sobrando? Isaac olhou e disse: acabou. Mas Jacó tinha ou não tinha? Você é aquele que já tem a bênção de Deus, amém? Você não precisa ver se tem uma sobrando, porque a bênção de Deus já veio sobre você em Cristo Jesus. Terceiro, Atos capítulo 4, versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Não convença a Deus de te dar um ministério frutífero. Você não precisa convencer Deus. Para que Ele manifeste na sua vida, para que Ele manifeste na sua casa o ministério frutífero. Vamos ler o texto. Só abrir aqui. Atos 4, 29 diz: agora pois o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. Versículo 31. E tendo orado, moveu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos estão sendo perseguidos, estão prendendo, estão matando, estão batendo. E aí então os discípulos se reúnem na casa para orar. E qual é a oração deles? Deus, livra-nos da perseguição. Não. Deus,
tem misericórdia de nós. Não. A oração deles é: Deus, nos dê ousadia, para que nós possamos continuar pregando a palavra, porque nós sabemos que quando nós pregamos a palavra, frutos virão, e os frutos te glorificam. O Senhor quer que nós venhamos a dar muitos frutos. Então, Pai, a minha oração não é para saber se o Senhor quer que eu pregue ou não, porque eu sei que o Senhor quer que eu pregue. A minha oração não é para saber se o Senhor quer que eu tenha muitos frutos, porque eu já sei que o Senhor quer que eu tenha um ministério frutífero. A minha oração é que o Senhor me dê ousadia para continuar fazendo aquilo que o Senhor já quer que aconteça. Olha o que está escrito em João 15:8. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que desde o que, irmãos? Olha para esse irmão aí e fala aí: você está dando fruto? Deus é glorificado quando você dá muito fruto. Deixa eu te falar, esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade. Pregue Jesus, convide pessoas para vir nos cultos, ligue, mande mensagem de WhatsApp, áudio. Não fique esperando só a minha devocional, mande a sua devocional. Não fique esperando a minha oração, seja você ligar para orar. Porque nisto é glorificado o Pai, quando você dá muito fruto. Deus não é glorificado quando tem pouco fruto, Deus é glorificado com muito fruto. Então eu não preciso orar para ser usado. Senhor, se o Senhor tem misericórdia de mim, me usa. Não, você tem que orar como discípulo: Senhor, confirma teu poder. Quando eu colocar a mão sobre o enfermo, ele seja curado. Deus, quando eu repreender, o demônio saia, o vício saia, a depressão saia. Pai, quando eu falar do Evangelho, os corações se quebrantem, porque eu já sei que o Senhor quer que eu ganhe vidas para Jesus. Já é a vontade de Deus, amém? E quarto, você não precisa convencer Deus de salvar a sua família. Tem muitas pessoas orando de forma errada. Ele está orando: Deus, eu sei que a minha casa tem um coração duro, coração de pedra, um coração pecaminoso. Então, Senhor, por favor, salva a minha família. Timóteo diz que a vontade de Deus é salvar a todos. Então você não ora para conquistar a vontade de Deus para salvar a sua família, como se Deus estivesse dizendo: não, esses aqui eu quero salvar, vão vir. Esses aqui eu não quero salvar, estão indo para o inferno. Não, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Então como que eu devo orar? Você deve orar assim: Senhor, uma vez que eu já sei a sua vontade, que é salvar o meu pai, salvar a minha mãe, salvar o meu tio, salvar o meu vizinho, então eu estou declarando aqueles demônios que saiam daquela casa. Eu estou declarando aquele coração de pedra que seja quebrado no nome de Jesus, porque eu já sei a sua vontade. Então a coisa mais importante não é você convencer a Deus, é saber qual é a vontade de Deus. Porque naquilo que já tem a vontade de Deus, você não precisa convencer a Deus. Tem que ter muitos irmãos dizendo: Senhor, se o Senhor salvar a minha família, eu vou te servir. Amém, Deus aceita isso. Você vai servir Ele, mas você não precisava convencer Ele servindo para Ele salvar a sua família, porque o próprio Deus é quem quer salvar a sua família. O que você deve falar para Deus é: Deus, meu coração é tão grato porque o Senhor vai salvar a minha família, que não tem como eu não te servir. Meu coração é tão grato porque um dia o Senhor me encontrou, que não tem como eu não vou falar desse Jesus para outros, porque eu estava indo para o inferno, mas um dia o Senhor me encontrou, um dia o Senhor se revelou, um dia o Senhor me salvou, e eu preciso anunciar para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes você acha que você muda Deus em alguma coisa, até mesmo os filhos, os irmãos aqui da igreja. Ele fala: pastor, eu não sei, eu acho que Deus não está muito comigo não. Como se você pudesse alterar quem Ele é. Eu sempre digo a quem tem ministério, a quem tem um chamado de Deus: não adianta você fugir. Salmos diz: se eu fizer a minha casa no mais alto monte, ou descer nas profundezas, ou pegar as asas e voar até o mar,
os olhos do Senhor me encontram. Quero falar para você hoje, que o Senhor esteve com você em todos os períodos, em todos os processos. Agora, por que muitas vezes, pastor, eu passo por algumas coisas? É porque nós resistimos àquilo que Deus já quer fazer. Mas acredite em mim, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer. De um jeito ou de outro, o que Ele tem para a sua vida vai se cumprir. De um jeito ou de outro, Ele vai fechar portas e abrir portas. Ele vai conectar e desconectar. Ele vai alinhar e desalinhar. Mas de um jeito ou de outro, você vai cumprir aquilo que Ele tem prometido para a sua vida. Porque Ele te ama. Ele está correndo atrás de você. Eu não sei porque o Senhor se revelou a mim um dia. Porque eu sei que você pensa que é você que quis Jesus. Não, pastor, eu fui na igreja e eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que te aceitou. Nós éramos inimigos, fugitivos, mas Ele te encontrou. Ele te amou primeiro, como a música que nós cantamos. E agora Ele que te amou primeiro, também tem um ministério primeiro na sua vida. E o mesmo que tem o ministério primeiro, vai cumprir tudo aquilo que tem prometido na sua vida. Amém, irmãos? Por último, não convença Deus de restaurar o seu casamento. Isso também serve para os solteiros. Eu sei que muitos irmãos eles acham que precisam convencer Deus que precisam casar. Então eles dizem: Senhor, o Senhor sabe que a carne é fraca, eu já estou velho. Senhor, o Senhor sabe que para mim ter um ministério eu preciso casar. Deixa eu te falar, quem disse que não é bom que o homem viva só, foi o próprio Deus. Então por que eu não casei? É porque eu tenho ensinado dia após dia aqui. Você precisa passar de ano. Deus não pula, não existe, seja, né, aquele que você faz supletivo, não existe supletivo com Deus. Você tem que passar por fase. Deus não vai te colocar num casamento para que daqui 3 anos ter divórcio. Deus não vai te colocar num casamento para daqui 50 anos você viver 30 anos da sua vida infeliz. Então antes de Deus te dar um marido, que quem encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor, é Deus que favorece. Antes de você encontrar uma esposa, Deus precisa te dar primeiro maturidade. Deus precisa primeiro alinhar a sua estrutura, em vários sentidos. Eu quero te dizer dependência. E quando você pensa que para casar, você precisa casar para ser feliz, está solteiro. O dia que você entender que a sua felicidade é Cristo, você já avançou um degrau. O dia que você entender que você não precisa ter milhões para casar, outra área. O que você precisa é da provisão que vem dos céus, você avança para outra área. Estou dizendo como exemplo. O dia que você entender que você tem um ministério para cumprir, você já deu um grande passo. Porque Deus não une pessoas por beleza, por sexo, Deus une pessoas por propósito. Então você não precisa convencer Deus a te dar um marido. Senhor, meus hormônios estão à flor da pele. Foi Ele que criou seus hormônios. Senhor, eu estou só, não sinto bem. Ele sabe, foi Ele que disse, não é bom ficar só. O que você precisa é: Senhor, me dá a maturidade para que eu case logo. Espírito de Deus, me mostra quais áreas da minha vida eu preciso vencer rápido. E me mostra rápido, acelera. O Senhor pode trazer maturação no meu crescimento espiritual, na minha vida espiritual. Então me mostra rapidamente quais respostas eu preciso dar para que aconteça. Mudou a oração. A mesma coisa para o casamento. Senhor, me dá mais uma chance nesse casamento, como se Deus desejasse o divórcio. Deus está dizendo: filho, não estou te dando só uma chance. Eu sou aquele que digo ao morto, volte a viver. Eu sou aquele que restauro todas as coisas. Eu sou aquele que tem a última palavra. Aquilo que é impossível aos homens, para mim se torna possível. Eu sou o eu sou. Deus não só quer restaurar o seu casamento, como é que Ele quer que você tenha paz nesse casamento, como é que Ele quer que você seja feliz nesse casamento. Então, se você sabe que essa é a vontade de Deus, você pode orar com fé, dizendo: Deus, muda o coração do meu marido agora, muda o meu coração. Espírito de Deus, tira esses demônios de confusão, tira esses demônios de frieza, tira essa língua de Babel,
que um fala uma coisa, o outro entende outra, e causa confusão dentro da minha casa, porque a vontade do Senhor que eu seja feliz no meu casamento. Sabe, irmãos, existem muitas áreas na Bíblia que você pode orar pedindo a vontade de Deus, tentando convencer Deus, mas existem outras que Deus é que está tentando te convencer, para que você seja abençoado, para que você tenha um casamento restaurado, para que você seja próximo, para cada item. É a mesma coisa na enfermidade. Tem gente dizendo: Senhor, por favor, o Senhor não vai curar o câncer, mas pelo menos a enxaqueca. Ou se o Senhor me curar, eu te sirvo, como se você precisasse convencer. Irmão, foi Deus que disse: pelas suas pisaduras, você foi o quê? Sarado. Muito mais do que você ser curado, é Deus que quer te curar. Nós precisamos orar de forma certa. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. Fica de pé onde você está.